Glória a Jesus. O tema, né, irmãos, que está aqui, glórias a Deus, a cura de uma mulher enferma. Glórias a Deus. Diz assim, queridos e amados irmãos: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, havia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Queridos e amados irmãos, eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida de um ser humano é quando ele perde a saúde, né? Porque a saúde, irmãos, é tudo, né? É tudo para o ser humano. Porque uma pessoa sem saúde, irmãos, ela não pode trabalhar. Uma pessoa sem saúde, ela já não pode mais fazer aquilo que ela fazia antes, né? Não consegue mais trabalhar, não consegue mais, muitas das vezes, até se mover. E é algo muito triste, é quando você perde a saúde. E eu fico pensando, irmãos, o estado dessa mulher. Era uma mulher que nasceu com saúde, uma mulher perfeita. E rapidamente essa mulher fica provocando ali uma hemorragia. Talvez ela achou que era normal. Ela estava ali no seu período menstrual. Mas aí continuou. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E aquilo começou a preocupar aquela mulher. Aquela mulher começou a ficar preocupada, irmãos. Tem alguma coisa de errado aqui. E a Bíblia nos diz que essa mulher ela foi procurar os médicos para saber o que estava acontecendo. Porque é o que nós faz, né, irmãos? Quando a gente vê alguma coisa de errado no nosso corpo, nós vamos procurar um médico porque o nosso corpo está dando o sinal que tem alguma coisa errada. E essa mulher ela foi, irmãos queridos, em busca dos médicos. E ali, irmãos queridos, ela fazendo exames, tudo ali com os médicos, ela descobriu que ela estava com uma hemorragia. E a Bíblia, irmãos queridos, nos diz, nos conta que essa mulher, ela passou, foi 12 anos. Imagine só, irmãos, essa mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Eu me lembro, irmãos queridos, da minha mãe. A minha mãe, irmãos queridos, ela teve uma hemorragia. 5 dias. No 5º dia, irmãos queridos, a minha mãe desmaiou, porque a plaqueta dela abaixou. E ela foi quase morta para o hospital. E os meus irmãos pegaram ela, colocaram ela dentro do carro e foram embora para o hospital. Quando chegou lá, os médicos afirmaram que a plaqueta dela havia abaixado por causa da perca de sangue. E ela ensopava, irmãos, ali, aqueles fraldão de sangue. E era todo dia, era dia e noite ela perdendo sangue. E ela teve, irmãos queridos, esse desmaio. Ela desmaiou por causa da plaqueta. E a médica disse, olha, se ela não chegasse a tempo, ela tinha morrido. Porque ela perdeu muito sangue. E ela tomou ali, irmãos queridos, sangue novamente, para repor o sangue que ela havia perdido. Mas o que é que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo, irmãos queridos, que essa mulher, ela tinha um controle nessa hemorragia. Os médicos conseguiam controlar essa hemorragia.
Mas chegava um tempo que a hemorragia voltava de novo. Era como uma pessoa que eu conhecia, uma irmã. Todas as vezes que ela tinha o período dela menstrual, ela tinha uma hemorragia. Ela tinha que ir para o médico controlar. E eu creio, irmãos queridos, que essa mulher era desse jeito. E essa mulher, irmãos queridos, todas as vezes eu creio, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata, mas pelo passo que a Bíblia vai nos dando, nos entender que era isso que acontecia. Porque nenhum ser humano, irmãos queridos, passa 12 anos perdendo sangue direto. A pessoa morre. Então eu creio, irmãos queridos, que havia um controle. Os médicos conseguiam controlar aquela hemorragia. Mas aí chegou um momento, irmãos, que ela não tinha mais como pagar os médicos. Aí chegou um momento, irmãos, que ela não tinha mais como pagar ali a clínica aonde ela frequentava para estancar o sangue. E essa mulher, irmãos queridos, entrou em desespero. E agora, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Não tenho mais dinheiro, eu gastei tudo com os médicos. E eu não consegui a minha cura. A única coisa que eu consigo é um estancamento de alguns meses. Mas depois o sangue volta de novo. O fluxo de sangue volta novamente. E agora eu não tenho mais dinheiro para gastar com os médicos. E o que eu faço? E eu creio, irmãos, que essa mulher aqui entrou em pânico, entrou em desespero. E eu creio, irmãos, que alguém que conhecia a fama de Jesus, porque Jesus era muito famoso ali naquelas regiões. E conhecendo a fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava, que Jesus, ele ressuscitava os mortos. Alguém chegou com essa mulher e disse: olha, não se desespere, eu conheço alguém que pode dar um basta final nesse teu problema. E essa mulher, irmãos queridos, glórias a Deus, quem é? Quem é esse homem? E a outra pessoa disse para ela: olha, Jesus, o nome dele é Jesus. E como é que eu faço para encontrar esse Jesus? Ele já está vindo aí, ele está vindo ali no meio daquela multidão. Aquela multidão que está ali, ó, que você está vendo, aquela multidão toda está em busca de libertação, de cura, de transformação, de um milagre para um ente querido, de um milagre para a sua família. Vai lá que você vai receber a cura. E eu creio, irmãos queridos, que aquela mulher fraca como estava, porque ela já havia perdido muito sangue. Ela não tinha mais dinheiro para pagar os médicos e ela estava desesperada porque ela ia morrer. Mas só que a vida estava ali, irmãos. O dono da vida estava ali, que era Jesus. E aquela mulher também, ela ficou com medo, porque se alguém soubesse, ali no meio daqueles pessoal ali, daquele povo, que ela estava daquele jeito, ela ia ser apredejada, irmãos queridos, ela ia ser morta. E talvez ela com medo, irmão, se alguém descobrir que eu estou aqui com esse fluxo de sangue, que eu estou com uma hemorragia, eu vou ser apredejada por esse povo, porque essa era a lei. Quando uma pessoa ela estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse, aquela pessoa ficava amaldiçoada. Irmãos queridos, e aquela mulher enfrentou, irmãos amados, o seu primeiro obstáculo, que foi o medo, irmãos. Ela enfrentou o medo, irmãos queridos, e foi em busca da sua cura, e foi em busca do seu milagre. Muitas das vezes, irmãos queridos, os obstáculos eles se colocam na nossa vida para nós não alcançarmos a nossa bênção. Muitas das vezes os obstáculos se colocam nos nossos caminhos, o impedimento, a barreira para nos impedir de receber o milagre. E muitas das vezes, irmãos queridos, esse impedimento se chama dúvida. E muitas das vezes, irmãos queridos, a incredulidade ela entra dentro dos nossos corações. E muitas das vezes, irmãos queridos, por isso que nós não recebemos o nosso milagre, nós não recebemos a nossa cura, nós não recebemos a nossa libertação. Irmãos queridos, muitas das vezes o medo vem em nosso coração, e muitas das vezes o medo ele paralisa a nossa fé. Mas só que o medo ele não conseguiu paralisar a fé dessa mulher.
Essa mulher, irmãos queridos, enfrentou o seu medo, enfrentou o seu obstáculo e deixou que a fé dominasse ela, irmãos. E essa mulher, ela foi em busca do seu milagre. E a Bíblia diz, irmãos queridos, que ali no meio daquela multidão, ela foi, irmãos amados, por debaixo, irmãos queridos. Eu creio que ela foi ali se engatilhando para tocar, irmãos queridos, nas vestes de Jesus. Irmãos amados, e no momento, glórias a Deus, que Jesus ia dando os passos ali, glórias a Deus, para ir, irmãos amados, para onde ele ia. Irmãos amados, porque ele ia para a casa de Jairo. A Bíblia diz que ele ia para a casa de Jairo, irmãos, realizar um grande milagre, que era trazer a filha de Jairo novamente à vida. Irmãos queridos, no meio deste caminho, essa mulher, irmãos amados, estendeu a sua mão e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca, irmãos, nas vestes de Jesus, ela é instantaneamente curada. Ela é instantaneamente, irmão, liberta. Oh, aleluia, glórias a Deus. E naquele momento Jesus parou, porque ele sentiu que saiu o poder dele, irmãos. Que naquele momento alguém foi curado, naquele exato momento. E Jesus olhou e disse: quem foi que me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Irmãos amados, e os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, tu diz quem te tocou, tem um monte de gente aqui te tocando. Tem um monte de gente aqui tocando em ti. Ele disse: não, mas esse toque foi diferente. Esse toque aqui não foi um toque simples, não foi um toque normal. Esse toque aqui foi o toque da fé.